Imagine viver na era de ouro de Hollywood, um período mágico e inesquecível na história do cinema. Nessa época, emergiu um dos trompetistas mais talentosos e influentes de Hollywood. Com seu som marcante e sua presença carismática, ele conquistou o coração do público e deixou um legado na música e no cinema daquela época. Então, prepare-se para conhecer a história desse grande artista e descobrir como ele ajudou a mudar o som do jazz e da música de Hollywood. Nascido em 15 de março de 1916 em Albany, na Geórgia, Harry logo demonstrou talento para a bateria e se tornou um artista de destaque aos 3 anos. Harry James cresceu no circo. Seu pai era líder da banda, sua mãe trapezista e amazona e sua irmã mais velha trapezista. Aos 4 anos já substituiu o baterista da banda do circo, fazendo 2 shows por noite. Harry também era contorcionista, apresentando-se aos 5 anos como a enguia humana. Mas uma cirurgia na mastoide pôs fim à carreira, e Harry começou a tocar cornet, sob a tutela de seu pai disciplinador. Aos 11 anos tocava trompete na banda principal e aos 12 liderava a segunda banda do circo. Durante a Grande Depressão, quando Harry tinha 14 anos, sua família se estabeleceu em Belmont, no Texas, onde ele venceu uma competição de trompete, o que impulsionou sua carreira musical, apesar de seu talento para o beisebol. James também teve aulas de trompete com Joseph Boger e mais tarde em sua carreira com Morse Group. No início dos anos 30, ele excursionou pelo sudoeste com várias bandas de dança, antes de se juntar com a banda de Ben Pollack, onde conheceu a jovem vocalista Louise Tobin, em 1935. James casou-se com Louise no mesmo ano, com quem teve 2 filhos antes do seu casamento terminar em 1943. Aos 20 anos, James foi descoberto por Ben Pollack, com quem iniciou sua estreia em gravações de músicas como Jimtown Blues, Peckin e Zum Zum Zum. Ele se juntou à orquestra de Benny Goodman em janeiro de 37, onde dividiu a função de lead trumpet com Zig Elman e Chris Griffin. James tornou-se um dos solistas mais prominentes da banda e conquistou grande popularidade. Em 1937, James ganhou as eleições para trompetistas nas revistas Downbeat e Metronome. Em 1938, ele tocou no famoso concerto de Goodman no Carnegie Hall. Houve momentos em que Harry assumiu a liderança da banda, especialmente durante a série de rádio Camel Caravan. Certa vez, Harry James contou: "Uma coisa que Benny nunca conseguia fazer era tocar as suas linhas e contar o tempo para a entrada da banda. Costumava ser terrível. Ele terminava a introdução de uma música e ficava aquele silêncio, enquanto ele ficava ali parado, se preparando para marcar o tempo e dar a entrada para a banda. Então, finalmente me fizeram fazer as contagens em todas as músicas." Os problemas de Benny em contar o tempo enquanto tentava tocar as suas linhas não eram nada comparados ao que logo atormentariam Harry e acabaram levando-o a deixar a banda. "Acho que nunca contei isso a ninguém, mas eu estava passando por um verdadeiro problema mental, e tudo isso girava em torno da música Sing Sing Sing. Eu estava doente, me deram pílulas experimentais, pílulas de enxofre, só que ainda não eram muito refinadas. Bem, elas me deixaram doido e aconteceu bem na hora que eu deveria me levantar e tocar o solo de Sing Sing Sing. Eu simplesmente não conseguia levantar, caí para trás na cadeira. Zig me disse, levante, mas eu não conseguia. Então, quando ele viu o que estava acontecendo, se levantou e tocou meu solo. Eu estava completamente fora de mim. Aconteceu outra vez também. Então, toda vez que a banda tocava Sing Sing Sing, eu ficava incomodado e com medo de que começasse tudo de novo. Bem, isso realmente me irritava. Tentei explicar isso para o Benny e até pedi para ele tocar a música no início da noite, assim eu poderia relaxar pelo resto da noite. Mas claro, esse era o seu grande número e eu não podia culpá-lo por querer esperar. Então, finalmente, simplesmente saí da banda. Eu não conseguia mais confiar em mim mesmo. Pelo menos com a minha própria banda eu podia tocar as músicas que eu queria.
Em fevereiro de 1939, James formou sua própria Big Band, que incluía o jovem Frank Sinatra como vocalista. Frank Sinatra juntou-se à banda de Harry James como vocalista em junho de 1939 e assinou um contrato de 2 anos. Este foi um passo significativo para Sinatra, pois marcou sua entrada em uma orquestra de alto nível e abriu portas para maiores oportunidades. Eles até gravaram 10 músicas juntos. Entre as músicas que gravaram havia uma muito especial, All or Nothing at All. Embora a música tenha vendido apenas cerca de 8.500 cópias em 1939, 4 anos depois, quando foi lançada novamente pela Columbia Records, vendeu mais de 1 milhão de cópias em um período curto de tempo. Mas as coisas não estavam indo tão bem em 1939. Os discos venderam pouco mais de 8.000 cópias, o que estava longe de ser um sucesso, e às vezes tocavam para pouquíssimas pessoas, ou seja, estavam falidos e sem sucesso. Certa vez eles estavam tocando no hotel Sherman em Chicago, e Tommy Dorsey também estava lá. Um dia Frank encontrou um bilhete dizendo que Tommy Dorsey queria vê-lo. Dorsey precisava de um vocalista, já que seu vocalista da banda havia saído. Ele ofereceu a Frank $100 por semana. Nas palavras de Frank Sinatra: Harry James foi um dos melhores homens que conheci na minha vida. Para dizer o tipo de homem que ele era, eu havia assinado um contrato de 2 anos com ele. E quando me ofereceram um emprego na orquestra de Tommy Dorsey, 6 meses depois, Harry pegou o contrato e o rasgou. Tudo que ele me disse foi: vá e certifique-se de receber mais dinheiro do que eu posso te pagar. Harry James contou mais tarde: Nancy Sinatra estava grávida e não estávamos ganhando dinheiro suficiente nem para pagar ao Frank os $75 combinados por semana. Então ele foi para o Tommy Dorsey e eu disse: bem, se as coisas não melhorarem nos próximos meses, tente me contratar também. Sua banda gravou vários solos populares de James, incluindo o Concerto para o Trompete, Flight of the Bumblebee, City Bitty Bean, Carnival of Venice e 2 O'Clock Jump. James tornou-se conhecido como o trompetista solista virtuoso e o trompetista de swing mais popular do mundo. James era tão popular no início da década de 40 que sua gravadora chegou a um ponto de ser incapaz de prensar seus discos suficientemente para cobrir a demanda. Em 1941, James adicionou um quarteto de cordas e o som mais romântico da banda conquistou o público. A gravação de You Made Me Love You tornou-se a gravação de maior sucesso de sua carreira e proporcionou segurança financeira. Foi também, segundo o crítico de jazz Dan Morgenstern, o disco que os críticos de jazz nunca perdoaram Harry por gravar. Isso apesar de ele continuar tocando solos de jazz formidáveis e também de fazer boa música. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal estava se desintegrando por conta da sua fama de mulherengo. James casou-se com a atriz Beth Grable em 1943, poucos meses após se divorciar de Tobin. O casamento durou até 1963 e tiveram 2 filhos. Grable conseguiu incluir James em vários filmes que estrelou ou dos quais teve alguma influência, entre eles music of Harry James. Sweet, sweet. A batucada é uma batida do balacuxê. Balacuxê, then you play the South American way. A batucada! The batucada jumps like a jumping jack. It has a beat that's off the beaten track. The batucada, The batucada! the batucada, The batucada! the batucada, the batucada, the batucada.
Oh, he's only a little late. You know Wally, don't worry. Hey, look, there he is. Can't be beat. Harry. He's the young man with a All right, kids, come on now. This is the only dress rehearsal we're going to have. We're not going to be able to get in the club till tomorrow night. Now, do a good job. Devido ao seu sucesso comercial, muitos de seus fãs de jazz começaram a criticar sua forma de tocar por ser muito voltada para o pop. E à medida que o gosto do público se distanciou do swing na década de 50, James não conseguiu se desvencilhar do estilo antigo. Ele se apresentou e gravou por um tempo no estilo bebop, mas a visão do público sobre James estava profundamente enraizada na era do swing. Ele começou a ter dificuldades para pagar a sua banda, e sua orquestra foi temporariamente dissolvida em dezembro de 1946. Ele pediu dinheiro emprestado à sua esposa Beth Grable para reformular a sua banda em 1947, mas as cordas tiveram que ser dispensadas no ano seguinte. À medida que sua popularidade diminuía, vários músicos importantes de sua banda saíram para se juntar a outras orquestras. James mudou-se para Las Vegas no início da década de 50, onde liderou sua própria banda em meio período. Ele também gravou com Buddy Rich e Rosemary Clooney. Now, Harry James! I'd like to send a Valentine, but how can I convey it? I'm not so good at singing. Harry, simply play it. Oh, righty. Old chum. Here we go. Por alguns meses em 1951, James apresentou seu próprio programa de televisão, o Harry James Show, transmitido por uma emissora de Los Angeles. Ele e uma dançarina chamada Joan Boyd se casaram em 1968 e tiveram um filho, mas o casamento foi dissolvido em 1970. A orquestra de Harry James excursionou pela Europa em 1957, 1970 e 1971, e pela Argentina em 1981. James continuou tocando por toda a sua vida. Sua última apresentação foi em Los Angeles, apenas 9 dias antes de sua morte por câncer linfático. Após sua morte, a Harry James Band continuou em turnê sob a liderança do trompetista Art Deeper.
James foi um dos trompetistas e músicos mais amados do mundo. Sua proeza como solista erudito e jazz é lendária. Ele tinha seu próprio trompete da Selmer, mas em 1954 mudou para King Instruments e usava um bocal parduba de copo duplo. A vida pessoal de Harry James não era totalmente glamourosa. Quando sua banda começou a passar por dificuldades financeiras, ele começou a beber em excesso e às vezes se tornava violento durante discussões sobre finanças com sua esposa. Ele também tinha uma grande paixão por corridas de cavalo, tendo possuído vários cavalos de corrida puro sangue. Embora seus cavalos tenham vencido várias corridas, suas perdas em apostas só pioraram seus problemas financeiros. Suas conquistas com mulheres causaram muitas das dificuldades em seus casamentos. Harry James tem uma estrela na calçada da fama em Los Angeles.